Muito boa tarde a todos. Meu nome é Felipe, eu sou sócio e chefe do Lenhador e agradecer o convite do Rafael e do Roberto, que eu fiz um curso, né, no campus de Bom Jesus na semana passada. Aí o pessoal daqui viu e me convidou. Estou até agora pensando o que eu estou fazendo aqui em cima, porque eu estou acostumado a estar aí no lugar de vocês, né, que é aprendendo, buscando conhecimento. Então eu vou falar um pouco da minha história e da história do lenhador. Alguém aqui já ouviu falar do lenhador? Conhece? Bastante gente. Então, eu comecei trabalhando em empresa privada, né, como funcionário. Acho que a maioria das pessoas começam assim. E eu sempre tive muita dificuldade em decidir o que eu queria fazer da minha vida, né? Quando a gente está no ensino médio, a gente tem que escolher o que a gente vai seguir para o resto da vida, né? Isso é uma coisa que a gente carrega nessa pressão de ter que escolher. E eu nunca soube escolher. Até hoje eu já tenho meus momentos de dúvida. Mas durante esse tempo, eu comecei faculdade, eu sou formado em sistema de informação, tudo a ver com cozinha, né? E eu terminei a faculdade, trabalhei na área de informática e publicidade por 12 anos e larguei tudo e fui trabalhar numa cozinha, né? Porque eu acreditei na ideia, acreditei no produto. E como que isso começou? Eu acho que todo mundo aqui já deve ter feito hambúrguer em casa. Há 5 anos atrás, eu fiz um hambúrguer e foi bem na época que estava surgindo o hambúrguer artesanal, junto com food truck, né, essas coisas todas. Eu fiz um hambúrguer em casa com os amigos e, ok, foi muito bom, todo mundo gostou. E depois de um tempo, um amigo abriu um pub na atividade, que é onde hoje é o Lenhador, né, já funcionava com outro proprietário. E eu cheguei para ele e falei, cara, posso fazer hambúrguer aqui uma noite? Ele não trabalhava com cozinha, era só o pub e bebidas, né? Aí eu perguntei para ele se eu podia fazer hambúrguer lá, uma noite de um fim de semana. Eu levava tudo, o que vendesse, né? Eu pagava o que eu tinha gasto e tudo bem. Ele falou, vamos fazer sim. Aí eu me preparei, na época eu não tinha nada, nem sabia fazer direito, e comecei a pesquisar e comecei a cozinhar em casa, né? Fazia coisa que eu só tinha ouvido falar e nunca tinha comido. Então, eu falei, cara, eu preciso me preparar, eu preciso levar as coisas, fazer os hambúrgueres. E falei, tem que comprar. Na época eu fazia na churrasqueira. Falei, vou comprar uma churrasqueira, porque eu não tinha churrasqueira. Aí eu fui comprei a maior churrasqueira que tinha, né, já achando que ia bombar tudo. E comprei a maior churrasqueira que tinha, fui para fazer, nem lembro quantos hambúrgueres, pô. Mas eu fiz naquele dia e vendeu tudo, né? Aí eu parei, depois dessa noite que minha cabeça começou a meio que ficar doida com essas coisas. Porque eu tinha um emprego estável, né? Na minha área, que eu era formado. Só que eu vi ali uma oportunidade de fazer uma coisa que eu gosto, e eu acho que todo mundo gosta de hambúrguer, eu acho que eu não conheço alguém que não gosta de hambúrguer. E eu comecei a ver uma oportunidade de criar um negócio em cima daquilo. Então, nessa primeira noite que eu vendi tudo, eu fiz a segunda, eu fiz a terceira. Logo depois, eu participei de um festival gastronômico que a gente tem lá na atividade, que a gente vai para o 6º ano. Eu participei do primeiro, ajudei a desenvolver o festival, e eu não tinha estabelecimento, eu só fazia essa noite lá. Aí fui para o festival, eu vendi o que eu consegui produzir, tá, gente? Eu cozinhava a tarde inteira preparando as coisas para vender à noite. No dia seguinte, a mesma coisa, que acabava tudo. Então, nesse primeiro festival, que eu comecei a realmente ter a ideia de abrir a hamburgueria. E durante esse tempo, o Lenhador não é a minha primeira empresa, tá, gente? Eu já abri, é a terceira empresa, as outras duas não deu certo. Só lembrando que não é na primeira vez, mas as duas serviram de aprendizado. Na primeira, eu abri minha primeira empresa, eu tinha 22 anos. E eu não tinha experiência nenhuma, não sabia o que eu estava fazendo. Mas trabalhei durante uns anos, consegui prestar alguns serviços, e nisso tudo eu era empregado de uma outra empresa. Trabalhava em gráfica na época.
E na segunda empresa que eu abri, ela durou menos de um ano. Acho que acontece muito. Mas o que foi importante nessa segunda? Eu consegui um contrato. Durante toda a existência da empresa, eu consegui um contrato. Só que o dinheiro que eu ganhei nesse contrato que eu tive, serviu para eu abrir o lenhador. Então, o que aconteceu? Eu trabalhava fazendo hambúrguer lá no pub, na época, que era a Estação, fazendo hambúrguer nos fins de semana. E eu conversando com um amigo meu, que é meu sócio hoje, Hudson, a gente é amigo de infância, e eu conversei com ele, falei, cara, estou querendo fazer porque eu vi que dá certo, eu acredito no produto, todo mundo elogiando e a gente vai se achando, né? A gente acha que realmente é bom. Aí eu conversando com ele, falei, cara, aí ele comentou, falou, cara, eu estava na crise na época de petróleo e tudo, e ele trabalha embarcado até hoje, e ele queria uma alternativa para se, né, ele perder esse emprego, aquela coisa toda. Ele continua empregado até hoje, né? Bom, para ele. E aí a gente foi e falou, ele falou, cara, eu entro com você, o que a gente pode fazer? Como eu estava indo para a minha terceira empresa, falei, cara, dessa vez eu preciso pelo menos saber o que eu estou fazendo, né? Porque das outras vezes eu não sabia. Aí eu comecei a me capacitar. Eu fiz uma parceria com o Sebrae, né, que até hoje a gente tem uma parceria, e comecei a me capacitar. Tipo, todo fórum que tinha, eu ia, todo curso que tinha eu fazia, e fui aprendendo sobre administração, sobre manipulação de alimentos, sobre tudo. Eu queria saber tudo que eu estava fazendo, porque eu acreditava na ideia, tá? E, tipo assim, só você precisa acreditar. Nem todo mundo vai acreditar, nem todo mundo vai te apoiar. Tipo, minha família não entendia porque eu estava deixando meu emprego para trabalhar na cozinha, e desde que abri eu trabalho até hoje, todo fim de semana, todo feriado. Não é fácil, tá, gente? Quem trabalha com restaurante, essas coisas, sabe. E mesmo contrariando todo mundo, eu acreditei na minha ideia, eu acreditei que eu queria fazer aquilo funcionar. Então eu tirei um tempo para fazer funcionar, e a gente está conseguindo, né? A gente tem conseguido crescer bastante, a gente sempre inova. E na época que a gente abriu, a gente era novidade, não tinha hamburgueria artesanal na região. E depois que a gente abriram várias outras, né? E a gente vê que a gente conseguiu criar um mercado a partir de uma ideia de um hambúrguer que eu fiz. E a gente desenvolveu isso tudo. Mas voltando lá, quando eu conversei com o Hudson, a gente falou, cara, vamos ver o que a gente pode fazer. A gente vai alugar um ponto. Porque, como a Clarice falou, a gente queria montar um lugar que não era só hambúrguer. A gente queria que a pessoa, quando vai lá, ela tenha uma experiência, que ela vai carregar uma experiência para ela. Então, é desde o ambiente, desde a luz, desde a bebida, desde a música, desde a forma que você vai ser atendido, da comida, como que a comida vai chegar, como você vai ser tratado. A gente pensou isso tudo, né? E foi muito rápido, a gente não demorou a abrir, a gente teve a ideia, e eu, no momento lá, eu pensei, cara, eu vou fazer uma proposta para o cara que eu trabalhava para ele. E cheguei porque eu gostava muito do ambiente, gostava do prédio, gostava de tudo que tinha lá. Porque na época que ele abriu, eu estava com ele, eu ajudei a fazer bastante coisa, então eu queria que fosse ali, porque eu tinha um apego já com aquele lugar. E eu cheguei para ele e falei, cara, eu quero abrir uma hamburgueria, só que eu não queria abrir um concorrente para você. Eu queria saber se você tem interesse em passar o ponto que eu tenho interesse em abrir. Aí ele, tipo, ficou meio surpreso, né, com aquilo tudo, e falou que ia pensar, e eu fui para casa e fiquei, né, na ansiedade, sem dormir, pensando o que ia ser, se ele ia aceitar, se eu ia ter que abrir um concorrente para ele, que também era meu amigo. No outro dia de manhã ele me ligou, falou, eu vou passar para vocês, porque eu já estou um pouco cansado já, e tudo bem. Aí a gente ficou pensando o que ia fazer, né? E nesse tempo, eu estava com o dinheiro daquele contrato da outra empresa lá, que não tinha dado certo, e a gente juntou e começou as obras para abrir o lenhador. Vai fazer 3 anos agora que a gente abriu, e nesse tempo que a gente começou as obras, eu larguei meu emprego na hora e
fui fazer só isso, né? E muita gente acha, eu vejo muitas pessoas, em menos de um ano, elas desistem e simplesmente fecham. Se você fechou, é porque você não acredita no que você está fazendo, entendeu? Não é fácil, você não vai abrir aqui e vai tudo dar certo todos os dias. Não, muito pelo contrário. Você vai passar por muitas dificuldades. E cada vez você vai aprendendo com essas dificuldades. Então, se você acredita, vai dar certo, cara. Só precisa que você trabalhe. A gente trabalha muito, a gente trabalhou muito para chegar onde a gente chegou hoje, entendeu? Todos os dias pensando em tudo. A gente se preocupa com o cliente voltar, a gente se preocupa com os comentários das pessoas na internet, porque hoje em dia, o comentário de internet, ele, tipo, ou te derruba ou te joga para cima, entendeu? A gente sabe disso, que hoje é tudo muito ligado à internet. Então, a gente começou a estudar sobre marketing, eu já trabalhava com marketing, então eu tive uma facilidade de fazer essa parte. Só que sobre comentários na internet, acompanhar a qualificação, tudo isso é muito importante. Então, hoje em dia, a gente tem que estar ligado nessas coisas de internet também. Então, a gente, até hoje, vem trabalhando com isso. E a questão de sociedade também é muito importante, né? Porque não é fácil. É igual um relacionamento qualquer, com família, com amigo, tem os altos e baixos. Mas o que eu queria mesmo deixar bem frisado é que, uma vez eu numa palestra, igual vocês estão aqui, uma pessoa falou uma frase que, para mim, foi meio que o estalo para fazer o que eu queria. Que a pessoa falou assim: se você não trabalhar pelo seu sonho, você vai trabalhar pelo sonho de alguém. E não é verdade? É pesado, né? Mas é verdade, gente. E, tipo assim, eu sempre trabalhei em empresa, minha vida inteira, sempre construí o sonho de um monte de gente. E eu vesti a camisa. Tudo que eu faço, eu visto a camisa, sendo para mim, sendo para qualquer pessoa. Eu sempre me dediquei muito. Só que eu comecei a ver que eu precisava fazer algo muito maior do que simplesmente cumprir um horário e ser mais um, né? Porque quando você trabalha em empresa, você está competindo muito no mercado. E hoje em dia está muito difícil. E para empreender e abrir seu próprio negócio, mais difícil ainda. Só que só depende de você. Vocês que estão na idade de pensar o que quer fazer, se querem empreender, se querem, né, seguir carreira de formado na área, tudo isso, é muito importante você trabalhar duro, entendeu? Todos os dias. Tipo, pensar muito sobre o que você vai fazer, se capacitar, não fazer igual eu fiz lá atrás, né? Porque vai servir de aprendizado também. Até hoje, igual eu estou aqui hoje falando com vocês e tudo, mas até hoje eu participo, sentado aí no auditório, aprendendo, buscando conhecimento, principalmente na área de administração, porque hoje em dia a gente tem que saber muito bem lidar com esse tipo de coisa. Eu não sabia muito sobre administração, então eu fui aprendendo na prática e durante, né, a empresa foi crescendo, eu fui tendo que aprender sobre isso. Então, gente, é isso. Isso foi um pouco da história.